Prezados irmãos, vamos dar início à nossa reunião com a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, nosso Pai, e a espiritualidade amiga, por estarmos aqui unidos para orar, receber as orientações, ao mesmo tempo a convivência com os benfeitores espirituais por esses momentos. Rogamos as bênçãos do Pai, a proteção dos bons espíritos para o nosso trabalho de hoje. Ao mesmo tempo, envolvendo nosso irmão palestrante, Luiz Carlos Pinto, colaborador antigo da casa, que hoje está responsável pela palavra. Que os pais, os bons espíritos nos ajudem, nos inspirem e também vibramos em favor daqueles que foram trazidos à casa para tratamento, que recebam o nosso carinho, as nossas vibrações de amor, um sentimento de paz. Graças a Deus. Continuemos em paz e aprendamos a assimilar e nos tornarmos pacíficos. É o nosso objetivo. Bom, palestra não é palestra, é um estudo. Eu não sou orador, mas nós vamos fazer um estudo essa noite, como sempre, quando eu venho aqui. E nós vamos fazer o estudo baseado no capítulo 72 de Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E o título: Não as palavras. Emmanuel é muito interessante. Quase todas as lições desse livro e de outros, ele começa com um chamamento da Bíblia. Então está lá escrito assim, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Os que andam inchados aí são os orgulhosos, os egoístas, os vaidosos. Não era isso que interessava para ele. Por isso que ele falou, não as palavras, não quero ouvir a conversa fiada. Eu quero ver as virtudes. Bom, aí me chamou a atenção, claro, como sempre, e eu fui lá na carta, na Epístola aos Coríntios, no capítulo 14, de 4 a 19, para ver qual foi o contexto em que foi dito isso, em que foi escrito isto. Então está assim, Paulo escreveu assim para os coríntios: não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas vos admoesto, isto é, repreendo brandamente, como meus filhos caríssimos. Porque ainda que tenhais 10.000, olha que interessante, ainda que tenhais 10.000 tutores eram conselheiros, em Cristo, não tendes todavia muitos pais, isto é, muitos protetores. E é verdade, se eu tiver um, tá bom para chuchu. E aí de vez em quando ele se cansa de mim. Bom, pois fui eu que vos gerei, está assim lá. E esse gerar é que fui eu
que fui a fonte de ensinamento para vocês. Então, eu sou a fonte de ensinamento para vocês da Boa Nova, então eu que vos gerei. Em Jesus Cristo, por meio do Evangelho, da Boa Nova. Rogo-vos, pois, que sejais imitadores, como eu sou de Cristo. Por isso vos enviei Timóteo, e aí ele fala que é meu filho. Ele não era casado, também não tinha nenhum amante para ter um filho fora do casamento. Mas o que significava esse meu filho? Ele chamava de filho porque ele era o benfeitor dele, ele ensinou Timóteo, ele orientou Timóteo, ele pôs o Timóteo para lá nas igrejas, etc. Então, por isso vos enviei Timóteo, que é meu filho, caríssimo, meu filho caríssimo, e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos, que são em Jesus Cristo, como eu ensino, como eu evangelizo, por toda parte, em todas as igrejas. Eles chamavam de igrejas mesmo naquela época, mas não era a igreja como nós conhecemos hoje. Eram comunidades cristãs, formadas por ele, ou sobre o seu ministério. Por exemplo, a igreja da Galáxia, a igreja Telassonicense, dos Filipos, de Corinto, de Roma, de Éfeso e tantas outras, né? Muito bem. Alguns, continua a carta, andam inchados, cheios de orgulho, como se eu não estivesse para ir ter convosco. Devia estar esnobando lá, né? Bom, Paulo não vem aqui mesmo, vamos fazer do nosso jeito. Então ele já chamou a atenção, falou, olha, alguns andam inchados. Mas brevemente, aí está a frase, mas brevemente irei ter convosco, se o Senhor quiser. Examinarei não as palavras dos que andam inchados, mas as virtudes. Porque o reino de Deus não consiste nas palavras, mas na virtude. Que quereis? Que eu vá ter convosco com uma vara, ou com amor e espírito de mansidão? Muito bem. É uma lição interessantíssima para ser desenvolvida. Cristo e os seus cooperadores, os espíritos nobres, não virão ao nosso encontro, ao encontro dos aprendizes, para conhecerem as palavras que nós falamos. Dos que vivem, veja, conhecer as palavras dos que vivem na falsa concepção, no falso entendimento do destino, mas sim dos que se identificam com o espírito imperecível da construção evangélica, que é o trabalho de construção moral e espiritual baseado na caridade e no amor. Porque quem não conhece a vida após a morte, nem se interessa em conhecer, fala muito, não é? A gente, aqui no Brasil dá para ver, não é só no Brasil, no mundo inteiro, falam, mentem, desmentem, e o que isso constrói? Nós não podemos cair nesse erro. Não que só nós sejamos figura que nos caracterizamos de mais perfeitos ou melhores, mas nós temos a obrigação de ser melhores. A obrigação.
porque conhecemos a doutrina espírita, porque temos contato, não direto, alguns têm, mas com os espíritos superiores. Nós estamos aqui, com certeza, estamos sendo assistidos pelos espíritos superiores. E nós não viemos aqui para falar coisa com coisa, nós viemos falar de doutrina, de ensinamento de Jesus. Essa palavra tem valor. A palavra é um dom divino, uma continuação de nós mesmos. Aqui ninguém fala aquilo que não tem no coração. A gente fala, foi sem querer. Não. Tá bom, foi sem querer, mas está aí dentro. Cuidado, nós precisamos prestar atenção nisso. A palavra diz muito de nós, e nós devemos fazer uma retrospecção e para aprendermos com ela o que é que nós precisamos mudar interiormente. O verbo mal conduzido é sempre raiz escura de grande parte dos processos patogênicos, doentios, que flagelam a humanidade. Olha só, o verbo maldito, não maldito de mal, de maldizer, de falar. E eu pego um exemplo, eu não sei, como eu gosto um pouco de arte marcial, não a arte marcial brutal, eu gosto muito de Bruce Lee, e descobri por que eu gosto dele. Aí eu vou descobrir por que eu gosto. Porque ele não era um mero lutador, ele não veio aqui para ser um mero lutador, ele veio para ensinar a filosofia da arte marcial. E uma das coisas que ele falou, mais ou menos assim, ele disse assim, ó, nem por brincadeira você se desfaça verbalmente ou mentalmente de você mesmo. Sabe aquele jeito que a gente tem? Coitado de mim, eu mesmo, ou antes de vir para cá, eu fiz um selfie, falei, nossa, como eu estou velho e feio, não devia nunca, a Sandra devia ter me reprimido, mas não reprimiu, mas eu estou me reprimindo publicamente, errado. Eu estou construindo uma imagem, porque o meu corpo não sabe se eu estou brincando ou falando a verdade, ele assimila. Então as palavras têm o poder de gerar doença. Um dia peguei um amigo, quando eu não tinha conhecimento da lição, eu falava, achava que ajudava, falando meio, esperava que ele compreendesse. Eu falei, mas olha, pensa bem no que você pensa e no que você fala, para que não haja contradição, porque isto causa problema para nós. Então, eu sofri uma operação de câncer no intestino e estou, graças a Deus, ótimo. Mas eu não perdi, não estou fazendo propaganda, mas nós espíritas precisamos valorizar certas coisas que a gente vai conquistando. Temos medo de valorizar porque acha que é orgulho, vaidade, quer aparecer, não é nada disso. É exemplo. É exemplo que vale mais do que as palavras. Porque eu conversava comigo mesmo, falava, não, isso não é nada, isso aí é assim, a vida é assim. Eu lá vou saber o que eu fiz na outra encarnação para ter um câncer de intestino. Eu tive o câncer de próstata, já operei, essa eu já sei por que eu tive, por dedução minha mesmo. Mas a do intestino ainda não. Talvez porque eu não soubesse digerir bem as coisas. É possível. Então a palavra tem esse dom. É um veículo magnético, que conduz energia. A palavra conduz energia. Dessa maneira, é sempre fator indutivo que induz, né? Na origem de toda realização. O verbo é plasma, é o molde da inteligência, fio de inspiração,
base da Escritura. Toda palavra é um ser vivo, é um ser vivo, por conta de quem a solta. Imaginou a nossa responsabilidade? Em tudo que conversemos, orientação de Emmanuel, tomemos o bem, o verdadeiro, o justo, por nossa escolha. Por nossa escolha, que não seja por imposição. Então a palavra é precioso dom de Deus, que Deus nos concede para auxílio ao nosso progresso geral, para a nossa felicidade, para a nossa alegria, mas jamais para o insulto e a afronta. E aqui eu parei para pensar. Dejair, parei para pensar. Olha só. Afronta contra o que quer que seja dentro da criação. Olha, o que quer que seja dentro, essas malditas baratas. E aí? Eu devo tomar providência, porque é higiênico, lógico. Mas eu não preciso malditas baratas, porque aqui, ó, ele diz, mas jamais para o insulto e afronta contra o que quer que seja dentro da criação, ainda menos contra o Criador. Aí tem a outra parte. O Criador de todas as coisas, que na verdade seria uma blasfêmia. Hoje me dói o coração, e a gente ouve muito isso. Eu não acredito em Deus. Que Deus não existe? Que é isso? Que Deus? Que é isso? É uma colocação tão vã. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, se der tempo, porque tomara que vai dar tempo. Bom, então, nós temos que tomar cuidado com a nossa palavra. Aí vamos relembrar. Examinarei não as palavras dos que se acham inchados, mas examinarei as virtudes. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. O homem virtuoso, isto é, ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto e justo. Nós não somos isso. Mas é preciso ter consciência que nós estamos caminhando para isso. E que cada vez que nós aplicamos isso, cada vez que nós temos um ato de bondade, um ato de justiça, um ato de amor, nós estamos cultivando a virtude que existe em estado latente em nós todas. Só precisam ser cultivadas. Nós só precisamos acreditar que podemos e devemos cultivá-las e que vai ser bom para nós. Então toda virtude tem um mérito próprio, todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre, e isso aqui nós já praticamos, todos nós, eu tenho certeza. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, das más tendências. Então, quando eu decido vencer uma má tendência, é uma virtude. E se eu vencer, essa virtude se solidifica em mim, em nós. E nós não devemos desistir não por pouca coisa. Sabe por quê? Porque o trajeto não é fácil. Não é fácil.
o trabalho de transformação é laborioso, mas é altamente dignificante. Por isso, cada vez que nós conseguirmos um ato, pequeno que seja, de virtude, nós devemos ficar felizes conosco mesmo. E muito. Porque a luta não é fácil. Por isso, nós não devemos desistir nunca. Porque o processo da evolução é assim, é trabalhoso. Porque se caísse do céu, que mérito nós teríamos? Bom, então a gente pode imaginar como Jesus era tudo isso e muito mais, bondoso, carinhoso, justo, amoroso, enfim, sábio. Nós podemos imaginar o que saía dele para curar as pessoas. Tanto quando ele transmitia que a 10, 20 metros os 10 leprosos passaram lá e ele curou os 10, os leprosos pediram para ele, ó Senhor, cura-nos, tal, e ele mandou os leprosos, vai lá, se mostra lá, porque os leprosos tinham o nome riscado do livro da sociedade, é como se não existisse, então vai lá, e só um deles voltou para agradecer. Mas não era só quando ele transmitia, é quando alguém que acreditava nele o buscasse e tocasse na sua manta e se curava. A mulher que tinha hemorragia, naquele tumulto tal, né, mas quem tocou em mim? O Senhor, Pedro, coitado do Pedro. Pedro chegou falando, Senhor, como que eu posso saber? Tanta gente aqui nesse empurra, como é que eu vou saber quem tocou em um Senhor? Saiu virtude de mim. Ele era virtuoso. Então veja o poder que se tem quando se trabalha em desenvolver a virtude em nós, usarmos a palavra corretamente. O que isto pode trazer de benefício para nós mesmos e para aqueles que se acercam de nós e que precisam de nós. Bom, Emmanuel continua e diz assim: é sem dúvida que Jesus se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que se reporta sobre obras, geralmente os que ouvimos nos lembramos das instituições materiais visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Parece que não tem outro tipo de obra. Pouco entendemos que é necessário trabalhar pesados instrumentos da vontade. Olha, desenvolver a vontade, fortalecer a nossa vontade, é um trabalho de Hércules, Hercúleo, que requer persistência. Então ele diz, poucos, entendemos que é necessário trabalhar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistarmos terreno ao egoísmo. Significa basicamente vencer, superar o egoísmo. O nosso ego, o subconsciente, nos trai toda hora. Ele é perverso. Quem está dizendo isso é Joana de Ângeles. Eu não ousaria dizer isso se eu não tivesse lido num livro de Joana de Ângeles. Porque o ego, ele quer comodismo. Tá bom do jeito que está e não vamos mexer. Para quê? Mexer significa que eu tenho que realizar, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que lutar, fazer acontecer. Ah, mas isso... O ego não quer isso, não.
O self, o espírito, precisa se sobrepor. Então precisa ter a vontade férrea, fortalecida. Usar a enxada do esforço pessoal, e isso é trabalho individual. Ninguém fará isso por nós. Ninguém, nem Jesus, nem o nosso Pai. Porque é um trabalho que nós temos que fazer. Para o estabelecimento definitivo da harmonia no nosso coração. Poucos nos recordamos que possuímos ideias frágeis. Às vezes pensamos que somos o tal, né? Ideias frágeis, ideias pequeninas acerca do bem, e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a essas sementes que vão se frutificar. Está aí, não é uma mensagem negativa. Ao contrário, nós somos imperfeitos e cometemos enganos e erros. Faz parte do processo de aprendizado. Quem evoluiria sem errar, sem se enganar? É pecado? Isso não existe, não é pecado, faz parte do processo. O erro está em persistir no pecado, no erro. Mas todo trabalho que nós fazemos em nosso benefício para nós mudarmos para melhor é válido. E nós temos a ajuda do plano espiritual para isso. Através de várias formas. Uma grande ajuda é a intuição. É que nós não ligamos o nosso radarzinho. Não ligamos, porque quando a gente liga o radar, fica calmo, sereno, pensando, a gente percebe as ideias que eles transmitem para nós. Então, diante de um problema, nós nunca devemos nos desesperarmos. Joana de Ângeles recomenda que nós nunca devemos fazer uma prece no desespero. Nunca. Estou desesperado, vou sentar no sofá e vou fazer uma prece. Senta no sofá, isso é preciso. Primeiro acalme-se, relaxa, inspira, retém, expira devagarzinho. Faça isso até a poeira baixar. Quando você estiver mais calmo, ore. Por quê? Porque você vai ter a resposta e a capacitação de receber essa resposta, de perceber, de sentir a resposta do plano espiritual. Muito bem. As palavras benditas e as virtudes desenvolvidas e aplicadas nos levam a caminhos para a saúde integral. Sempre quando eu tenho um desarranjo físico, eu procuro fazer o seguinte pensamento: o que eu fiz de errado? Ofendi a dona Sandra? Ofendi um amigo? Graças a Deus eu não tenho inimigo, declarado ou não. Ofendi um amigo, um irmão, um parceiro, um companheiro, alguma coisa eu fiz. Porque eu preciso tirar a lição disso, o aprendizado disso. Nada acontece conosco por acaso. Então, é claro que o sofrimento é uma via de redenção espiritual, nós sabemos disso. Então tem dois caminhos, o amor, a dor é que empurra, porque se não tivesse a dor nós estaríamos tocando harpa aí infinitamente. Imaginando que nós fôssemos no plano espiritual, você que é tocador de instrumento, e ficasse lá olhando para Jesus sentado no trono, e eu dedilhando a harpa eternamente. Nossa, nem eu nem o Cristo ia aguentar. Não ia aguentar. Bom,
a saúde integral, que é o que nos interessa, a paz, a alegria interior. Vejam bem, Joana de Ângeles, não sou eu, nada aqui é meu, tudo que está aqui eu tirei dos livros espíritas. Então, a saúde integral, a paz, a alegria interior resultam da lucidez mental. Que elege os atos corretos para a existência modeladora da ascensão. Ter a lucidez, isso eu devo fazer, isso eu não devo. Eu posso até fazer, mas não devo fazer. E uma mente lúcida vai errar também, mas quando ela estiver totalmente lúcida, não vai errar. Mas nós que estamos buscando o desenvolvimento, vamos errar. Mas entendamos que nós precisamos tornar a nossa mente lúcida para discernir o que devo e o que não devo fazer, o que devo pensar e o que não devo pensar, o que devo sentir e o que não devo sentir. Jesus enfatizou o amor como força poderosa para a anulação das causas infelizes. Então nós amamos pouco ainda. Eu nem sei ainda o que é o amor, juro. Eu estou procurando, estou pedindo para alguém, porque eu gostaria de amar como os Espíritos falam, realmente, mas ainda não falta. Mas nós temos que buscar, exercitar, até com as pedras, com as plantas. Se eu não posso demonstrar o amor, o carinho por uma pessoa, pega um animal. Por isso que tem muita gente aí com bastante pet. E é verdade. O que um animal faz? É uma coisa lindíssima o que ele faz com o ser humano. Então dedica o amor, o carinho, porque é o treino. As virtudes devem ser treinadas. O amor deve ser treinado. Se nós não treinarmos o amor, nós nunca amaremos como devemos amar. E devemos treinar o amor em qualquer situação. Se eu pego uma pedra, olha que pedra linda, é da natureza, uma flor, um pássaro, um ser humano. Então, Paulo, querendo retamente difundir a mensagem de Jesus, aplicou os mais desgastantes esforços, padecendo enfermidades, abandono, apedrejamento e quase morte, afirmando, ai de mim se não pregar o Evangelho. Afirmando, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, se eu não ensinar o Evangelho. Nós temos obrigação, cada um no seu campo de ação, é obrigação de ensinar o Evangelho. Porque isto é ajuda, isto é caridade, isto é amor ao próximo. Quando se crê, e se crê retamente, fala-se com a mesma qualidade de intenção. Claro, crê retamente, fala retamente. E essas palavras, conforme se refere ao Evangelho, exteriorizam o que de há de cheio, o que está cheio o nosso coração. Fala-se hoje por falar-se.
Fala-se para dissimular, dá náuseas do que a gente vê aí no meio, na televisão, no jornal, dá náuseas, porque fala por falar, como se o ser humano nada significasse. Então fala-se para dissimular emoções e ideias, fala-se com objetivo sórdido, mesquinho e prejudiciais. Nós não devemos fazer isso. Não vamos fazer isso. Não queremos fazer isso. Que a nossa passada seja de construção. Nós vamos pisar no tomate, né? Desculpa a expressão. Vamos, mas e daí? Faz parte, nós vamos desistir por causa disso. É aprendizado, não é crime. Por isso, a arte de falar impõe requisitos que são essenciais para expressar-se retamente. Deve-se pôr na palavra a discrição, ser discreto. Quando eu estava preparando aqui, eu falei para a Sandra, devia ter aprendido isso há 20 anos atrás. Não cometeria os erros que cometi até ontem, na indiscrição da palavra. Aí alguém vai ouvir o Luiz Carlos falar hoje, e amanhã vai o Luiz Carlos chegar e uma palavra errada, tá vendo? Ele só fala. Mas não liga para isso, não. A Sandra mesmo fala para mim, cuidado, vão ter. Não importa, Jesus também foi julgado. Acontece que entre o falar, o idealizar e o realizar tem um caminho tão grande, tão vasto, tão difícil de seguir, que nós não podemos desanimar com os nossos erros. Jamais. Erro é aprendizado. Jamais. Nós vamos cometer erros, sim, e daí? Vamos aprender a tirar proveito do erro e procurar errar menos, e muito menos o mesmo erro. Então, não faltam no mundo acusadores, e eu gostei dessa palavra, palradores. Eu fui correndo no dicionário ver o que é isso. É aqueles tagarelas. Então não falta tagarela no mundo, não falta. Da inutilidade, das ideias vazias de conteúdo, das ironias e sentidos duvidosos, incertos. Não falta. Nós não devemos ser um deles. Lutarmos com todas as nossas forças para não sermos um deles. O falar retamente fomenta o progresso, desenvolvendo as aspirações que se exteriorizam em ideias de liberdade e amor, impulsionando as criaturas para a frente, para o bem. É lógico, diz Emmanuel na lição, que as palavras dos que não vivem inchados não são orgulhosos, vaidosos, e sabem que a palavra constrói, ajuda, serão objetos das atenções de Jesus em todos os tempos, mesmo porque o verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Eu fico muito feliz quando venho aqui falar. Fico muito feliz, porque eu estudo 15, 20 dias, pesquiso, analiso, já me dá e quando venho aqui sei que estou passando algo bom, útil. Se estou passando de forma correta ou não, não sei. Mas a intenção é fazer ser-se útil. Então, está aqui, ele diz assim, é lógico que as palavras que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do mestre, em todos os tempos, mesmo porque o verbo é também uma força sagrada que esclarece e edifica. Sem demora
todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo, que menospreza o tempo na vaidade das leviandades. Eu fico imaginando aquelas reuniões, com aquele bolodório. Não que nós não tenhamos, é que a alegria, a nossa alegria é um pouco diferente. Quando a gente senta com os amigos e discute o Evangelho, discute mesmo, não, olha, como é que é assim, como é que você entendeu? A gente se fortalece, não tem mais espaço para ficar falando abobrinha. Ou então quando se reúne para cantar música, né? Para cantar, senta, canta, põe lá um som, todo mundo canta, porque enobrece a alma. Vamos encerrar. Não nos esqueçamos, pois que, antes das obras externas, aquela feita para os outros verem, para aplaudir, para receber louros, antes das obras externas, de qualquer natureza, Emmanuel que está falando, sempre fáceis e transitórias, temos que fazer a construção íntima, interior. Esse é o trabalho primeiro que nós devemos fazer. Então, da sabedoria em nós, do amor que deve se desenvolver em nós. Muito difícil de ser realizada na verdade, claro, mas, por isso mesmo, sublimada e eterna. Por isso que quando se faz algo, se orienta alguém, se mostra um caminho, qualquer coisa que leve a pessoa a pensar para melhor, a gente sente eu acho que é isso, um pouco de amor. A gente sente uma alegria, um conforto, uma paz, um negócio indescritível. Todos nós já sentimos isso. Sabemos do que eu estou falando. Porque todos nós tivemos atos de bondade na nossa vida. Então sabemos o que é sentir isto. E isto é muito bom para a nossa alma. É muito bom para o nosso coração. É muito bom para a nossa jovialidade, mesmo com 77 anos. Mesmo com 91, né, Miguel? 92, está aí. Olha o exemplo aqui, Miguel. Mesmo. Então, meus queridos amigos, não às palavras, sim às virtudes, sim às palavras boas, construtivas, de ajuda, de amor, de respeito, de consideração. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Querido e amado Mestre Jesus, queridos benfeitores espirituais, nossos guias, parentes, amigos, que nos deram a honra da sua presença nesta noite maravilhosa, noite de alegria, de estarmos falando sobre os ensinamentos do Cristo, sobre os ensinamentos de Paulo de Tarso, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, espíritos nobres, magníficos, magnânimos. E nós gostaríamos de demonstrar a nossa gratidão, desejando que as vibrações uníssonas que saem desta reunião levem benefícios
e vamos ser atrevidos para toda a humanidade, tão carente, tão sofrida, tão desesperada. Os tempos são chegados. E nós valorizamos esse momento porque é momento de paz, de alegria mesmo neste mundo conturbado. Momentos que fortalecem a nossa alma. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tudo o que o Senhor fez, faz e fará por nós. Muito obrigado. Obrigado ao nosso Pai Celestial. Que assim seja.